Nesta aula, eu decidi falar sobre ângulos de uma forma um pouco diferente. Vou contar para vocês uma pequena história sobre o Dani, um jovem que adora andar de skate. Certo dia, Dani foi à escola e a professora de matemática apresentou à turma o conceito de ângulo. Era uma novidade. O ângulo, ela disse, é uma medida de abertura entre duas semirretas que têm uma mesma origem, ou seja, que partem do mesmo ponto, de forma que, quanto maior for a abertura entre duas semirretas, maior é o ângulo. Como toda medida precisa de uma unidade, o ângulo é medido ou em graus, como a gente está acostumado a ver, ou em radiano, representado por rad, de acordo com o Sistema Internacional, o SI. Geralmente, os ângulos são representados por letras maiúsculas com acento circunflexo, por letras minúsculas ou, como na figura que você está vendo, por 3 pontos, B, A, acento circunflexo, C. De volta para casa, a mãe de Dani pediu que ele fosse ao mercado. Claro que ele aproveitou para fazer o trajeto de skate. Com o seu skate, ele fez um giro de 360 graus, ou seja, uma volta completa. Depois, fez um giro de 180 graus, que ele sabia que se chamava ângulo raso. Mas Dani não parou por aí. Contemplando as fachadas das casas, o menino conseguiu ver ângulos nas portas e nas janelas, e até mesmo nas placas de trânsito. Depois, Dani dobrou a esquina e se deu conta de que havia feito um ângulo de 90 graus. Ele lembrou que, na aula, enquanto todos os outros ângulos eram marcados com um arco, o ângulo de 90 graus era o único marcado com um quadradinho com um ponto no meio. Lembrou também que esse ângulo recebia até um nome diferente, ângulo reto. Passando ao lado da igreja matriz, ele parou para contemplar o grande relógio que marcava 12 horas. Reparando que o relógio é sempre dividido em 12 partes, ele pensou: bom, se uma volta completa é 360 graus, então a cada hora o ponteiro anda 30 graus, ou seja, 360 graus dividido por 12. Naquela noite, o pai de Dani pediu pizza. Enquanto comia seu pedaço, Dani se lembrou de uma coisa. Foi correndo ao quarto e trouxe o instrumento que havia conhecido na aula, o transferidor. Com ele, mediu o ângulo que cada pedaço de pizza tinha, dando 45 graus. No final da refeição, havia sobrado apenas um pedaço. Como ele e seu pai ainda estavam com fome, resolveram dividi-lo exatamente ao meio. Foi então que se lembrou do conceito de bissetriz, que é a semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, iguais. Dividindo 45 graus em dois ângulos congruentes, Dani chegou a dois pedaços de 22,5 graus. A partir daí, começou a refletir sobre as medidas dos ângulos. Se uma circunferência inteira tem 360 graus, então 1 grau é igual a 1/360 dessa circunferência. Mas como representar medidas que eram menores que 1 grau? Dani correu para o quarto e, pesquisando, descobriu que 1 grau poderia ser dividido ainda em 60 partes, conhecida como minutos, ou seja, cada 1 minuto é igual a 1/60 do grau. Da mesma forma que 1 grau tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, ou seja, 1 segundo é igual a 1/60 de 1 minuto. No dia seguinte, contou à professora e aos colegas da turma que, enquanto andava de skate, tinha feito uma manobra de 180 graus, que é um ângulo raso, e dobrado uma esquina que tinha um ângulo reto de 90 graus. A professora aproveitou para contar à turma toda que, além desses, existiam outras categorias de ângulos. O ângulo agudo, por exemplo, é todo ângulo que mede menos que 90 graus. Por exemplo, o pedaço de pizza que Dani comeu na noite anterior, que tinha 45 graus. Dani lembrou que na mesma noite comeu na verdade 3 pedaços, totalizando 135 graus de pizza.
A professora disse então que todos os ângulos maiores que 90 graus e menores que 180 graus são chamados de ângulos obtusos, como o próprio 135 graus. Além disso, ela contou que todos os ângulos cuja soma dão 90 graus são conhecidos como complementares. Por exemplo, 60 graus mais 30 graus igual a 90 graus. Então, 60 graus é complementar de 30 graus e 30 graus, por sua vez, é complementar de 60 graus. Tinha ainda os chamados ângulos suplementares, que são aqueles que juntos medem 180 graus, como 135 graus e 45 graus, ou seja, 4 pedaços de uma pizza de 8 pedaços. O assunto deu fome na turma toda. Por sorte, já estava na hora do recreio e todos saíram para lanchar. Agora é com você. Faça como Dani e procure descobrir onde estão os ângulos do seu dia a dia.